Bem, gente, eu queria compartilhar com você nessa noite uma palavra. No domingo passado, nós conversamos sobre um assunto que nos desafiava a andar por uma porta estreita. Quantos estavam aqui? E o caminho apertado. A porta apertada, o caminho estreito, a porta apertada. E você disse para mim, mas pastor, eu já estou. Minha vida, ela está dentro desse. Eu escolhi essa porta, caminhar, entrar por essa porta. E eu também escolhi andar por esse caminho. Mas não tem sido fácil. E eu quero dizer para você que seja bem-vindo ao mundo real. Realmente não é fácil. Cada um de nós tem a sua dificuldade, tem a sua luta, tem o seu problema. E nesta noite eu quero conversar com você exatamente sobre isso. Esse caminho apertado, essa porta estreita, ela vai nos levar a um desafio. E eu queria convidar você a pensar comigo sobre isso, abrindo a sua Bíblia. Em Hebreus, no capítulo, poderíamos começar pelo capítulo 12. Mas se você começar pelo capítulo 12, na maioria das vezes, quando as pessoas vão falar sobre os heróis da fé, que é o capítulo 12, ele antecede esse tema, né, que seria os heróis da fé. Nós precisamos conhecer. Então eu vou começar pelo capítulo 11, para que você possa entender o princípio que vai nortear a nossa conversa nessa noite, em nome de Jesus. Eu não vou ler todo o capítulo 11, tá certo? Então você presta atenção comigo, porque eu vou pontuar alguns versículos que vão nos ajudar nessa compreensão. O capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar para nós que existe um grupo de homens e mulheres que foram chamados por Deus para um propósito. Ele vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ele vai continuar no versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Os antigos alcançaram testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos e pela palavra de Deus foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aí ele vai começar de novo falando para nós. Pela fé, versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Versículo 5 vai falar para nós que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladou. No versículo 6, vai nos dizer que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que buscam. Isso é, aquele que busca tem como prêmio receber aquilo que está buscando. Amém? E aí ele vai dizer no versículo 7, que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. Irmãos e irmãs, alguns dizem que esse homem, ele trabalhou de maneira árdua por mais de 50 anos para construir aquela arca.
Recentemente agora nós vimos um texto de um cristão evangélico, um evangélico da Europa, que ele construiu uma arca. Vocês viram esse artigo? Ele levou não sei quantos anos para construir uma arca na mesma estrutura, do mesmo tamanho, né? E ele queria com isso levar essa arca pelo mundo todo, com uma forma de evangelismo, mas não foi possível. Mas a arca está lá. E é interessante quando eu vi aquela estrutura tão grande, com toda a tecnologia, ele levou tantos anos para fazer. Nós ficamos imaginando então Noé, com toda a limitação, até porque a visão que Deus deu a ele, foi a ele e ao que estava ao redor, não entendendo como sendo algo necessário ou factível. Era loucura, ele era um homem louco para a sua época. Mas a palavra de Deus diz que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu a Deus. E eu quero dizer, meus irmãos, que nós temos vivido coisas e temos dito coisas que as pessoas dizem que é loucura, mas que vão se realizar, mesmo sendo algo que é loucura para muitos. Ele vai falar para nós no versículo 8, que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança. E o texto vai dizer que saiu sem saber para onde ele ia. Ele recebeu um chamado, ele atentou para o seu chamado e ele foi, mesmo sem saber para onde ele ia. No versículo 11 vai dizer que pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Ela não tinha idade para ser mãe, mas diz que pela fé e pela graça de Deus, ela recebe a condição de dar à luz. Interessante, irmãos. Continua o texto. No versículo 17, vai nos dizendo que pela fé ofereceu a Abraão Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu filho como sendo aquele unigênito, e Deus honrou a sua entrega. No versículo 20 vai dizer que pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, e tocante às coisas futuras, aqueles dois homens, né, através do chamado de Deus, adorou, e ele creu que Deus estava chamando. No versículo 22 vai dizer que pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu a ordem acerca dos seus ossos. Aquilo que parecia ser impossível, mas ele, antes da sua morte, ele estabelece e pede para que seja feito. Versículo 23 diz que pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viam que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Mais à frente, vai no versículo 27, vai dizer que pela fé deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. 28, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão pelo sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse nos hebreus dos filhos de Deus. No versículo 29 vai falar para nós que pela fé passaram pelo mar vermelho como terra seca. No versículo 31 vai dizer que pela fé Raabe, e aqui recebe aquele codinome que diz que ela era a meretriz, não pereceu com os incrédulos, conhecendo paz nos espias. No versículo 32 vai dizer: e quem mais direi? Faltar-me-ia tempo contando, e aí ele vai falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. E no versículo 33, olha que lindo, ele vai dizer: os quais pela fé venceram reinos,
praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões. Irmãos, é para a gente ir dando glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Apagaram o fogo, a força do fogo, espancados ao fio da espada, a fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos e foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Versículo 36 vai dizer: e outros experimentam escárnio e açoites e até cadeias e prisões. No versículo 37 vai dizer: e foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Versículo 38. Dos quais o mundo não era digno. Dá para você ler comigo? Dos quais o mundo não era digno. De novo? De novo? Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Versículo 39 vai encerrar dizendo para nós assim: e todos estes, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Que promessa é essa? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós fossem aperfeiçoados. Esse povo, irmãos e irmãs, esperava ver a plena glória da promessa de Deus sendo estabelecida no seu Filho, que os profetas anunciavam, de que o Messias viria, de que o Senhor, de que valeria a pena sofrer tudo isso por amor ao Evangelho. E de todos estes irmãos e irmãs, Jesus é o maior deles. Então, irmãos e irmãs, entendendo essa galeria dos heróis da fé, do que eles passaram, versículo 36 nos dá uma pequena ilustração. E outros experimentaram escárnio, açoite, cadeias, prisões, apedrejamento, morte através de cerrado ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vestido como um animal, para que pudessem ser devorados pelas feras, tendo que fugir errantes pelo deserto, pelos montes, pelas cavernas, para não serem alcançados. Esses foram homens e mulheres, como o texto diz 38, dos quais o mundo não era digno. Quando nós lemos, irmãos, o versículo capítulo 11, aí nós vamos começar a entender o porquê que ele começa com essa palavra portanto. Essa palavra portanto, ela está sendo um link, ela está ligando ao capítulo anterior. Depois de tudo isso que nós lemos, de tudo isso que foi visto, de tudo isso que foi identificado, que foi percebido, que foi entendido como sendo valores, aí ele vai dizer, portanto, capítulo 12, versículo 1, nós também, pois que estamos rodeados de uma
tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2 vai dizer: olhando para Jesus, o autor, consumador da fé, o qual pelo gozo de que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pai, a tua palavra, ela é poderosa, ela é rica, ela é abençoadora, ela é inconfundível, ela é tratável, ela é confrontadora, mas ela também é libertadora. Que nesta noite, ó Deus, através da tua palavra, nós possamos ser tratados, alimentados, fortalecidos, revigorados, animados, e permaneçamos, ó Deus, correndo a corrida que nos está proposta. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Irmãos e irmãs, eu queria lhe chamar a atenção, para nós caminharmos juntos. Esse texto vai falar para nós, desses homens e mulheres, do capítulo 11, que fala sobre a vida, sobre aquilo que eles vivenciaram e aquilo que eles passaram. E talvez, irmãos e irmãs, hoje para nós, dentro desse caminho apertado, dessa porta estreita, nós tenhamos um grande desafio de permanecer. Ele utiliza, irmãos e irmãs, aquilo que parecia ser algo muito comum na vida do povo, que era as Olimpíadas, os Jogos. E aqui não dizem, alguns dizem que é o apóstolo Paulo, outros dizem que não é, ninguém conhece de maneira clara quem é o autor desta carta, mas o autor ele nos leva de maneira muito clara a um entendimento, e ele traz um retrato de algo que é muito comum para exemplificar o que nós precisamos fazer enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres chamados por Deus para esse propósito de permanecer na nossa vida cristã. E ele vai comparar aqueles que têm a responsabilidade, aqueles atletas que estão num estádio e que vão participar de uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros, mas de uma maratona. E naquela época, irmãos e irmãs, as pessoas que não eram abastadas, pessoas que não eram ricas nem proeminentes, elas só tinham duas maneiras de se sobressair na questão de um status quo, onde elas estão, para onde elas poderiam ir. Era através de sendo um grande militar, entrando como militar, e ali sendo agraciado como um herói, como na batalha, um homem que vencia batalhas e que se sobressaía aos outros, ele se tornava uma pessoa proeminente, através do exército. Ou então, ele poderia ser através dos jogos, como sendo um atleta que, ao competir, ele ganhava, e enquanto ele era aquele que ganhava a competição, ele participava, tinha esse privilégio de participar desse ambiente mais requintado, desse ambiente de maior cortesia, porque ele era um atleta, ele era um vencedor de maratona. E ali, irmãos, ele se preparava, ele tinha a competição e ele tinha um objetivo: terminar aquela maratona em primeiro lugar, ganhar a maratona. E o prêmio era uma coroa de loiros. E aí a gente vê esse prêmio dentro da mitologia grega, né, que era Dáfne, aquela jovem que
percebendo a jovem que estava dando uma virgem que andava pelo bosque, a sua paixão era pelas plantas e pelos animais, e ela estava no bosque, e ela percebe que Apolo tenta agarrá-la, apaixonado. Eros, o Deus do amor, atira uma flecha de ouro no coração dele, e ele fica apaixonado por Dáfne, e contra isso ele atira uma flecha de chumbo no coração de Dáfne, que repudia Apolo. Então é um encontro, é um amor não recíproco, um relacionamento impossível de se estabelecer, porque houve um antagonismo aí nessa astúcia de Eros. E como ela percebia que estava sendo alcançada, então ela pede para o Deus das águas, que era o seu pai, para que, não aguentando essa fuga, esse processo sempre dessa insistência de Apolo, e ela clama para que o seu pai a torne em um pé de loureiro. E ela é transformada em um loureiro. Então Apolo disse: já que eu não posso ter o seu amor, você será a árvore da minha paixão. E aí, todo aquele que ganhar, que for um ganhador, ele receberá como herança as folhas. E tornou-se aquele símbolo que é a coroa em que o atleta coloca sobre a cabeça. Aqui um pouco da história da mitologia grega, para você entender o contexto de que aquelas pessoas corriam e para que elas tinham aquele prêmio. Mas Deus está dizendo para nós, irmão, nessa palavra, que não há nenhuma mitologia na vida cristã. Na vida cristã há uma realidade, que você vivencia essa realidade todos os dias. Tenazmente somos assediados pelo pecado, tentando nos envolver e nos impedir de correr essa carreira. Temos muitas dificuldades. E aí o texto, ele vai nos advertir, ele vai nos alertar de como nós podemos nos comportar, de que maneira nós vamos nos posicionar para completar essa carreira. E é nessa palavra que eu queria conversar com você. Então, irmãos e irmãs, acompanhem comigo, por gentileza. O versículo 1 vai dizer assim: então, portanto, nós também, pois, que estamos arrodeados de tão grande de nuvem de testemunhas. Ponto 1. Nós já percebemos que essa nuvem é uma forma de você expressar, não uma nuvem, uma composição do ar que está ali, aquela branquinha, mas sim como sendo um grande número de pessoas. Um grande número de pessoas. Essa nuvem. E o texto vai falar para nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Coloca isso na tua Bíblia aí do lado, no cantinho. Essa palavra testemunho no original, ela quer dizer muito mais do que alguém que viu. Porque testemunha, quando a gente fala, fulano foi testemunha ocular de algo, então nós quer dizer que aquela pessoa foi alguém que viu algo acontecer. Mas o texto está falando para nós que essa testemunha não é alguém que viu, está muito mais, a testemunha é aquela que traz consigo o espírito de mártir. Ser testemunha era ser um mártir. Por isso que Jesus está dizendo para nós que nós precisamos, quando nós abraçamos o Evangelho, nós estamos sendo mártires. Então o texto vai falar: também nós que estamos rodeados por tão grande nuvem, isso é, número de pessoas, uma multidão de pessoas, de testemunhas, de mártires. Agora deixa eu falar uma coisa interessante. Eu já vi algumas pregações sobre esse texto, e algumas pessoas que pregam esse texto dizem assim: é como que numa arquibancada
e aquela arquibancada está lá sentado, uma nuvem de pessoas. Então, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, os nossos irmãos da fé, estão ali naquela arquibancada, e eu vi isso, eu achei muito interessante mesmo, mas não é a verdade, dizendo assim, aqueles parentes nossos, aqueles irmãos que já foram para a igreja triunfante, eles estão ali sentados, vibrando e dizendo para você, fulano, corra, Antônio, Maria, José, Antônio, Francisco, corram, estou aplaudindo, estou ali apoiando. Não é isso não, irmãos. Até porque seria muito doloroso para essas pessoas que já estão na igreja gloriosa, olhar para baixo e encontrar a gente pisando na bola. Não é possível, mas o pastor está pisando na bola ali. Meu pai que já está lá na glória, já venceu, olhar para mim e dizer assim, não foi isso que eu ensinei para aquele menino, não, fazendo besteira ali embaixo, está pecando de novo. Então Deus, irmãos, não permite quem está na glória, está na glória. E quem quer ir para a glória? Mas não agora, né? Então, irmãos e irmãs, esse texto não está falando de que existe uma nuvem de espectadores. Não é uma nuvem de pessoas que estão assistindo, mas é uma nuvem de testemunhas. E que testemunhas são essas? Não são essas pessoas também, irmãos e irmãs, que estão lá nos assistindo? O que o texto quer estar dizendo é que a vida destas pessoas, aquilo que elas passaram, aquilo que elas viveram, as lutas, as dificuldades, as dores, os problemas, tudo aquilo que elas vivenciaram, que elas tiveram que suportar e sofrer por causa do Evangelho, serve para nós como referências. Amém, queridos? São referências. Essa nuvem de testemunha, estas pessoas, tudo aquilo que elas fizeram, e nós lemos aqui no versículo 11, no capítulo 11, nós vemos aqui o que foi o ato de fé de cada um, a luta que cada um passou, o que cada um celebrou, o que cada um viveu, o que cada um teve que suportar. São estas mensagens, são estas referências que servem para mim e para você como sendo testemunha. Amém, querido? Então, quando você ler esse texto, agora você já sabe que nuvem não é uma nuvem, são pessoas, está falando de uma multidão, e está falando de testemunha no sentido de que essas pessoas foram homens e mulheres que temeram ao Senhor, que venceram as suas lutas, as suas dificuldades, e elas permaneceram até o fim. Amém, querido? Então, irmãos, o que é que nós temos aqui como primeiro processo? É que nós precisamos, para continuar nessa caminhada, o texto diz que nós precisamos, para vencermos, nós precisamos de primeira coisa, nós precisamos de inspiração. Diga inspiração. Quando eu quero, irmãos e irmãs, e eu preciso me voltar para algo, para alguma conquista, para alguma coisa que vai além de mim, eu sempre busco alguém que possa me inspirar. Amém? Durante muitos anos, nós, o povo brasileiro, tínhamos uma inspiração. Quem de nós aqui que podia, não sentava na frente de uma televisão num domingo pela manhã, na certeza de que valia a pena torcer por um sujeito chamado Ayrton Senna? Era gostoso, era delicioso ver aquele homem com aquela tenacidade, aquela disposição, aquela garra, desbancando
todos os outros pilotos, e a gente ficava orgulhoso, ficava assim feliz de torcer e dizer: nós temos um piloto chamado Ayrton Senna. E para muitos e muitos ele foi uma inspiração de um homem determinado, de um homem que tinha foco na sua vida, algo tinha objetivo, e ele vivia intensamente, ele se sacrificava por aquilo que ele cria, mesmo que sendo algo passageiro, porque logo quando terminava um ano, uma competição, ele era campeão daquele ano, ele tinha um novo desafio: preparar um novo carro, arrumar de novo toda a sua estrutura para competir uma nova série de corridas. Jesus está dizendo para mim e para você, meus irmãos e irmãs, que nós temos inspiradores de homens que tinham um relacionamento com Deus, e através dessa relação com Deus, eles conseguiram superar aquilo que humanamente parecia ser insuperável. Você está entendendo o que eu quero dizer? É de que Deus está usando essas pessoas como referência para dizer que elas conseguiram, e se elas conseguiram, você consegue também. Eu estou com um problema tremendo, a minha vida cristã, ela está em luta, eu estou sem conseguir. Aí você vem para o versículo 36, vai dizer assim: e outros experimentaram o escárnio, experimentaram o açoite. Alguém aqui foi escarnecido por causa do Evangelho? Alguém aqui foi açoitado por causa do Evangelho? Alguém aqui sofreu cadeia, prisões por causa do Evangelho? Alguém aqui sabe de pessoas que foram cerrados ao meio por causa do Evangelho? Que foram mortos ao fio da espada por causa do Evangelho? Que andaram vestidos de pele de animais por causa do Evangelho? Não, irmãos, nós sabemos através da palavra, mas humanamente aqui no nosso meio, se nós vemos que essas pessoas passando por essas circunstâncias, elas conseguiram vencer, aquilo que nós estamos passando não se compara ao que aqueles homens e mulheres passaram e se tornaram reconhecidos por Deus. Esse texto está falando para nós, irmãos e irmãs, que esses testemunhos, que esses mártires, que essas pessoas, elas são para mim e para você referência de que nós podemos, através dessa inspiração, vencer também. Olha o que diz para mim e para você. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 11. Capítulo 12, versículo 11. Marque na sua Bíblia, por favor, meu irmão, isso. Marque esse texto na sua Bíblia. Porque só assim você e eu vamos conseguir vencer. Diz o texto: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas próprias vidas. Eles amaram a Cristo até a morte. Amém? Se marcou na sua Bíblia aí? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Irmãos e irmãs, nós podemos vencer. Nós podemos vencer essa batalha. Nós podemos vencer essa carreira que nos está proposta. Agora, a segunda coisa, irmãos e irmãs, que ele vai dizer para nós, é de que nós precisamos, e ele vai nos falar aqui: portanto, nós também, pois arrodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado o embaraço. Eu não sei se na sua Bíblia, qual que está aí a versão, ele fala o quê? Na minha fala embaraço, e em outras Bíblias fala em obstáculo. Na sua versão tem o quê? Hein?
embaraço, mas noutra fala deixando os obstáculos. Que seria, irmãos e irmãs, falar para nós, deixando todo o embaraço e o pecado? Ele está chamando a nossa atenção para duas coisas: embaraço e pecado. Anota na sua Bíblia. Embaraço é uma coisa e pecado é outra. E nós vamos entender o que seria esse embaraço. Ele está nos chamando, e a segunda questão que eu queria chamar você, marca na sua Bíblia, por favor, que a primeira é a inspiração, a segunda é a abnegação. Nós precisamos ter a abnegação, e ele vai falar para nós, deixando de lado todo o embaraço, todo o obstáculo. E aí o pecado. Porque, irmãos e irmãs, ele vai falar que embaraço não é igual a pecado, embaraço é uma coisa e pecado é outra. Porque o embaraço, irmãos e irmãs, pode não ser um pecado. Amém? Por exemplo, quando os atletas iam correr, eles podiam levar consigo qualquer coisa, água, alimento, mas eles não levavam nada. Até a história nos registra que muitos deles nem roupa usavam, corriam nus, para a roupa não se vir de embaraço, para que eles pudessem correr com mais facilidade. O que seria, irmãos e irmãs, embaraço para nós? Embaraço para nós, irmãos, todo embaraço, na maioria das vezes, ele se apresenta de uma maneira muito positiva. Algumas coisas na nossa vida podem se tornar um embaraço, mas elas nascem não com o propósito de ser embaraço. Eu contei para vocês aqui a história do Monza. Quantos vocês lembram aqui a história do Monza? Eu não sei quando fica ruim, com o pastor não tem mais a história para contar, ou a igreja não lembra mais das histórias que ele conta, né? Do irmão que pedia a Deus para ter um Monza. Logo que lançaram o Monza, carro maravilhoso. Aquele irmão sonhava em ter um Monza. E até aí, irmãos, não tem problema nenhum de você sonhar em ter um carro. Mas diz a história, eu vou contar já que vocês... Não, acho que quando eu contei a igreja era outra, né? E aquele rapaz sonhava em ter um carro. E ele trabalhou arduamente para ele comprar um Monza. E ele chegava na igreja e ele encostava o Monza dele na parte mais estratégica do estacionamento da igreja, que era para poder ele ficar de dentro da igreja, ele olhar para fora, para a garagem e ver o Monza. E ele estava ali no culto, mas o seu olhar estava no Monza. Está ali o Monza. Que orgulho, Monza. Num determinado domingo, termina o culto, ele vai para o estacionamento. E quando ele chega no estacionamento, ele tem uma síncope. Ele vê o Monza todo arranhado. Alguém desenhou com uma pedra no Monza. E aquele homem entra transtornado dentro da igreja e vem em direção ao pastor. E ele só dizia uma palavra, não era nem um demônio, né? O Monza, o Monza. E o pastor, o que foi, meu irmão? Pastor, o Monza, pastor. Monza. E a segunda palavra que o pastor não queria ouvir nunca. Depois do Monza, ele disse: seu filho. Seu filho. O Monza estava arranhado. E foi seu filho, pastor.
Sempre é o pobre do filho do pastor. Também como eu já tenho 28 anos, 27 anos. Mas já fui acusado também de arranhar carro. Foi do inimigo mesmo, que tenazmente nos assedia. E ele dizia: pastor, e agora, pastor? Irmãos, aquilo que parecia, irmãos, tão bênção, tornou-se um Deus na vida daquela pessoa. A gente tem visto, irmãos e irmãs, como o inimigo, às vezes ele é sorrateiro, ele é sujo e ele tenta de todas as formas nos engodar, colocar embaraços. Às vezes nós estamos vivendo a vida cristã com todo o apreço, com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, com todo o nosso prazer, e nós dizemos assim: Senhor, eu estou me sentindo tão só, eu estou me sentindo tão só. Oh Pai, me manda um relacionamento, e esse relacionamento vem e parece ser uma coisa tão maravilhosa, tão abençoadora, e passa a ser para nós um embaraço. Coisas, pessoas, situações na nossa vida que parece ser bênção, resposta de oração, mas tornam para nós embaraços. Vão nos distanciando, vão nos trazendo um coração empernecido, endurecido, e nós vamos esquecendo e vamos esfriando na nossa fé. Eu lembro, irmãos e irmãs, e sempre que eu vejo isso na igreja, eu tenho muito amor em chamar a atenção, porque eu vivi isso de maneira na minha vida. O meu pai foi muito incisivo na nossa criação, enquanto na vida cristã. Então tinha uma coisa que ele não aceitava de maneira nenhuma na nossa adolescência, ele dizia: olha, o domingo é do Senhor. Domingo você não vai fazer, não tem outra programação a não ser ir para a casa do Senhor. E hoje o que a gente vê, irmãos e irmãs, são muitos convites para que isso não aconteça. Ele dizia: olha, domingo é dia do Senhor. E eu tinha muita vontade de assistir futebol, de ir para o estádio assistir futebol. Era um sonho ir para o estádio de futebol, mas meu pai não deixava. Não, domingo é do Senhor. Então eu esperei, irmãos e irmãs, como acontece com muitos aqui em outras áreas da vida, você ficar adulto, você já não depender mais do pai, da mãe, aí você começa a dizer: agora eu faço do meu jeito. E aí eu me casei com essa bela moça, e no domingo eu deixava ela na casa dessa minha bela sogra, e eu pegava um outro rapaz que era da igreja, e eu dizia: Rita, você vai com a sua mãe para a igreja, e eu vou para o estádio, e do estádio eu vou para a igreja. O jogo começava às 4, o culto começava às 6, 7, né? Então dava certinho. Eu ia para o estádio, chegava no estádio, assistia o jogo, 10 minutinhos, dependendo da situação do jogo, eu podia sair mais cedo, e eu ia saía, pegava o carro, ia para a igreja. A Rita já colocava uma camisa limpa, e aí eu terminava o jogo, eu vinha de carro e passava, entrava no estacionamento da igreja, parava lá no quintal, entrava no banheiro, tomava aquele banho de gato, porque a gente vinha meio fedorento, e aí ela ia, me entregava uma camisa, e eu botava a camisa limpa e entrava para assistir o culto. A princípio, irmãos e irmãs, isso parecia não ser ruim.
mas tornou-se um embaraço. Por quê? Porque o meu coração não estava na adoração. Eu chegava e o meu coração estava vivenciando as emoções lá do estádio. Se o time ganhava, eu estava eufórico, então eu vinha para a igreja naquela euforia, naquela alegria de que meu time tinha vencido, e eu tinha passado 2 horas gritando, comemorando, e ouvindo palavrão, e tomando banho de... E eu vinha para a igreja com aquele sentimento. E quando o time perdia, a mesma coisa, pior ainda. Lamentando e relembrando aquela bola na trave, aquele chute que não devia ter sido dado, aquele camarada que... Toda a realidade daquela partida de futebol, ela tomava conta da minha mente, das minhas emoções. Era um embaraço. Porque quando eu chegava no culto, eu não era um adorador, eu era um torcedor. Eu era um torcedor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus está dizendo para nós, e eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você sabe aquilo que tem sido um embaraço para você. Aquilo que a princípio parece ser bom, e você precisa nutrir como sendo algo bom, mas não deixe, não permita que isso seja algo que vai transformar a sua vida num desastre. Nós já vimos, irmãos, aqui pessoas com um coração muito fervoroso diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero bênção, e aquilo que foi pedido e foi dado a Deus como bênção se tornou um problema na vida, um embaraço na vida dessas pessoas. Então o texto está falando para nós, irmãos, que nós precisamos deixar todo o embaraço, tudo aquilo que é obstáculo. Deixe tudo o que é obstáculo na sua vida, se alivie, tire o peso, corra de maneira mais leve, administre, identifique aquilo que para você não é positivo, não é agradável aos olhos de Deus, e que pode tornar você uma pessoa dependente. Amém, queridos? Mas ele vai falar para nós que não só existem esse elemento chamado embaraço, mas ele diz também que existe o pecado. E esse pecado que tão de perto nos rodeia. Irmãos e irmãs, eu tenho entendido que durante a nossa vida cristã, e quando nós nos aproximamos de Deus e pedimos perdão por aquilo que temos errado, muitas vezes nós generalizamos esse nome, pecado. E pecado tem nome, irmãos. Você está me entendendo? Pecado tem nome. Senhor, perdoa o meu pecado, mas qual deles? Nós precisamos dizer para Deus. Nós precisamos ter a coragem de revelar para Deus qual é o pecado. Pecado tem nome. E nós temos consciência de que pecado tem nos assediado. Daquilo que tem nas mentes. Parece que vai lutando contra a sua natureza. Você tem uma natureza em que o inimigo usa isso como forma de tentar destruir a sua relação e a sua intimidade com Deus. E isso precisa ser verbalizado, porque tem nome. Não para lhe destruir, mas para te libertar e dizer que pelo sangue do Cordeiro nós podemos vencer todo tipo de embaraço e de pecado. A terceira coisa, irmãos e irmãs, que ele nos chama a atenção, e isso ele vai dizer: corramos, ele diz, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. A palavra aqui, irmãos e irmãs, paciência, não é uma espera de quem está assim, aguardando,
Não, irmãos. Essa paciência é de quem tem consciência verdadeira de que vai obter. Ele espera. Não é um sentimento de expectativa, não. É de certeza. Eu espero. Uma pessoa, quando ela vai para um casamento e ela vai celebrar o seu casamento e ela convida os amigos, os parentes, ela prepara uma festa, ela agrega, ela gasta um dinheiro bom e ela vem aqui para o altar e ela fica aqui aguardando. Ela não tem a esperança de que a noiva vai entrar por aquela porta. O noivo, ele está esperando na certeza de que ela vai entrar por aquela porta e ela aceitou o convite para ser esposa dele. Amém, irmãos? Então Deus está dizendo para nós a mesma coisa, de que não é uma expectativa, mas é uma certeza alcançada. A esperança para o crente é uma certeza alcançada. Eu creio que isso vai acontecer. E ele diz para nós, corramos com paciência, isso é, com essa certeza. Assim como aqueles homens tinham clareza do sofrimento, mas também da vitória, nós precisamos correr com essa mesma paciência, a carreira que nos está proposta. Isto quer dizer, irmãos e irmãs, é a terceira questão. É que esse texto nos ensina que nós precisamos ter um propósito. Eu e você estamos correndo com um propósito. Nós estamos correndo com um propósito. Eu não sei se eu chego, não. Eu sei que eu vou chegar. Antigamente, irmãos e irmãs, quando nós iríamos atrás de chegar em algum lugar, e nós fazíamos um mapa mental. Hoje nós ficamos mais preguiçosos, hoje nós pegamos o GPS. Aí aquela doce voz diz, dobre à direita, siga 100 metros à esquerda. E essa mulher conhece tudo, impressionante como ela conhece o nome de todas as ruas. Não só o nome das ruas, ela sabe até quanto período a gente vai andar, que coisa inteligente, né? Mas isso, irmãos, tem nos deixado dependentes. E às vezes virou, mexeu, ela pronta com a gente. Dobre à esquerda, e você dobra e vai-se embora, e quando veio, se perdeu. Deus está dizendo para nós que Ele estabeleceu um rumo, uma direção, um alvo, um propósito, e nós estamos olhando para Ele nesse propósito. O chamamento de Deus, irmãos e irmãs, e eu acho lindo isso, é de que corramos com perseverança. Olha o que vai dizer para nós em Atos, no capítulo, aqui eu anotei no capítulo 20, 24. Atos 20, 24. Vai dizer assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, portanto, que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém, irmãos? Vou ler de novo. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, sem valor para mim. Paulo tinha consciência de que nada tinha valor para ele, e ele diz, olha, preciosa, contanto que eu cumpra com anota na sua Bíblia aí, meu irmão, que eu cumpra com... Não é, irmãos, cumprir com um sentimento de peso, que o Evangelho é um peso na minha vida, que caminhar com Deus é um peso, que caminhar com Jesus é uma luta. Não, irmãos,
Caminhar com Cristo é alegria plena e verdadeira. Porque no resto, meu irmão, é só enganação. É só prazer que vai passar. É prazer que vai passar, é alegria que vai acabar. Mas a palavra de Deus diz, e Paulo usa como testemunho dizendo: em nada tenho a vida por preciosa. Em nada temos, irmãos, realmente por preciosa. Salomão vai dizer para nós que tudo é vaidade. Amor é vaidade, bens é vaidade, a própria vida é em si um sopro. E ele vai dizer: eu não tenho nada o precioso, contanto que eu cumpra com alegria. Que eu cumpra com alegria a minha carreira. Meu irmão, que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi. Irmãos e irmãs, Deus não nos chamou para ser vergonha, Deus nos chamou para ser referência. É tão triste quando a gente sabe da história de alguém que era referência e agora é vergonha, que se desviou do caminho do Senhor, que se afastou do chamado de Deus e passa a ser pedra de tropeço para as outras pessoas com o seu testemunho. Deus está dizendo para mim e para você que eu e você temos essa responsabilidade de continuar e não só ser peso de tropeço, mas vivemos o Evangelho com alegria. Eu sei que tenho crido e sei também que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu concluo, irmãos e irmãs, essa palavra nesta noite. Ele vai dizer para nós o quarto ponto: olhando firmemente. Diga comigo: olhando firmemente. Esse quarto ponto é foco. Nós precisamos caminhar com foco. E quando nós falamos, irmãos e irmãs, da nossa referência, e Jesus foi o nosso foco, é muito interessante nós percebermos isso, que quando nós entendemos que Jesus foi a nosso foco, nós vamos ver que Jesus suportou a vergonha infernal. Jesus suportou a acusação vergonhosa. Jesus suportou o escárnio vergonhoso. Jesus suportou a surra vergonhosa. Jesus suportou a coroa vergonhosa. Jesus suportou o manto vergonhoso. Jesus suportou a zombaria. Porque ele tinha foco. Ele sabia onde ele iria chegar. Irmãos e irmãs, e a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que nós também sabemos onde nós vamos chegar. Nós temos um foco, e a palavra de Deus vai dizer que foco é esse. Em que foco é esse, irmãos, para nós? Ele vai dizer: olhando firmemente. Não é firmemente para as pessoas, porque quando nós olhamos para as pessoas, nós vamos perder o foco. Quantas pessoas já deixaram o Evangelho porque olharam para mim, porque olharam para você, porque olharam para as circunstâncias, porque olharam para a igreja? E as pessoas que elas tinham estabelecido como sendo suas referências, por fraqueza nossa e por fraqueza delas, não permaneceram como sendo referência. A carta está dizendo para nós, uma advertência, irmãos: nós não temos que olhar nem para a arquibancada, nós não temos que olhar para a pista, nós não temos que olhar para os adversários, mas nós temos que olhar para a reta final, dizendo: é Jesus, é Jesus. A nosso foco é Jesus, é completar a carreira. Eu não sei, irmãos e irmãs, quantos de vocês até pensei em trazer essa imagem daquela corredora que concluiu a sua maratona cambaleando. Foi uma suíça, não foi? E ela vinha ali na
pista, e as pessoas tentaram vir apanhá-la para não deixar ela cair, e ela vem ali pegando e não permite que ninguém toque nela, porque ela estava focada, mesmo cansado, com cãibra, com dor, esgotada fisicamente, emocionalmente. Aquela mulher estava totalmente exaurida, mas ela tinha um foco, e o foco dela estava bem perto. Poucos metros ela ia alcançar, e ela terminar a sua corrida, e ela dá como vitoriosa, mesmo que não fosse em primeiro lugar. O seu objetivo era completar a maratona. Eu quero dizer para você, meu irmão, encorajar você em nome de Jesus. Mesmo que você tenha que abrir mão, mesmo que você tenha que ser muitas vezes não entendido e não compreendido, não se deixe que os obstáculos, não deixe que os pecados, não deixe que as pessoas nem com as circunstâncias impeçam. Está aí ela, obrigado, essa equipe é formidável. Vou mandar aumentar o salário de todos vocês. Quando eu vi isso aqui, irmãos, eu chorei nesse dia. Eu chorei nesse dia. Quando eu vi essa mulher. Ela tinha um foco. Estava bem perto. Cada passo que ela dava, estava mais perto. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está perto. Está perto. Está perto. Está perto. Está perto. Semana retrasada, eu vou completar essa palavra com esse exemplo. Me lembrei agora, me veio à mente. A irmã Zita me mandou um vídeo da pregação de um pastor, em que ele dizia que ele lembrava aquele texto do milagre das talhas. E ele dizia assim, que quando Jesus disse que trouxesse a água, porque as talhas tinha acabado o vinho, e Jesus diz assim, encha aquelas talhas, e eram mais de 60 litros, as talhas. E Jesus disse para o mestre-sala, encha a água. E o texto nos revela, irmãos e irmãs, que aquela pessoa que foi chamada por Jesus para levar a água até a talha, ele pegou o primeiro balde, e com certeza, dizia o pregador, ele quando chegou na talha e que ele derramou aquele balde, não completou, não encheu a talha, e ele teve que ir de volta para buscar um outro balde, para trazer até a talha e encher a talha, e quando ele derramou, também não completou, e ele teve que voltar aonde tinha água, para apanhar mais água, e levar até a talha, e quando chegou na talha, não completou, e ele teve que voltar e ir buscar mais água, mas chegou um determinado momento, em que aquele homem viu o esforço de trazer cada balde, e a talha se encheu, e quando a talha estava cheia, o milagre se revelou. E ele dizia, enquanto tiver água e carregadores de balde, a obra do Senhor vai ser completada e o milagre será realizado. E não, irmãos, e nessa caminhada nossa, nós precisamos e desejamos ver o milagre de Deus realizado na nossa vida, nessa maratona. Mas se você não viu esse milagre ser estabelecido, faça como esse texto diz. Continue na obediência, levando balde por balde, balde por balde, até ver a talha encher. Porque quando a talha estiver cheia, a palavra vai se cumprir e o milagre virá sobre a sua vida. Jesus suportou a cruz. Jesus viveu em resiliência.
E o Senhor está dizendo para mim e para você: seja resiliente. Amém? Eu não gosto muito disso não, mas eu vou fazer. Diga para o seu irmão, ele está até precisando ouvir hoje. Diga: seja resiliente, meu irmão. Seja resiliente. A minha mulher me disse na semana: está muito chato. Daí que ela nem ouviu. A paciência está assim, ó. E tem dia realmente que nós estamos chatos. E quem mais ama a gente já está aqui. Vai dar um passeio, por favor. Mas Jesus diz assim: eu te entendo. Eu não vou mandar você passear, não, eu te entendo. Eu sei de tudo que você está passando. Eu compreendo a sua limitação, eu compreendo a sua dor, eu compreendo quem você é. Eu compreendo que essa caminhada às vezes parece para você ser só. E caminhar só às vezes é uma sensação ruim. Quando a gente vai caminhar na rua, na praça, é tão bom quando a gente tem alguém para caminhar conosco. A gente vai caminhando, vai andando de mão dada, ou vai conversando, torna-se mais agradável e menos pesado. Mas lembre-se que você não está só. Pode você não ter uma pessoa fisicamente que concorda, que está em harmonia com você e você se sente só, mas o Espírito Santo de Deus está contigo. Ele se levanta com você. Ele passa o dia com você. E Ele se deita com você. Suporte. Aguente firme. Karina, aguenta firme, Karina. A gente sabe do que tem sido para nós difícil. Para alguns o próprio levantar já é uma dificuldade. Mas Deus está dizendo para nós: complete a carreira. Vale a pena. Eu tenho um prêmio para você. Uma placa que vai estar o seu novo nome. E você irá se vestir uma veste de branco. E você estará comigo no lugar onde não haverá mais choro. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais aflição, não haverá mais angústia, não haverá mais enfermidade, não haverá mais desamor, não haverá mais inimizade. Mas enquanto esse dia não chega, Ele diz: continue, persevere. Não deixe que pessoas e coisas sejam embaraçosas, nem que o pecado te impeça. Corra, olhando para o consumador de todas as coisas, Cristo. Corra para Ele, corra em direção a Ele. Porque não vai ser em vão, você vai ver. O prêmio já é seu. O prêmio já é seu. Ele pagou o preço. Disse o Senhor: eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês, onde haverá pousada para todos. Pousada para todos. E se você está cansado, Ele diz: venha sobre mim, lança o seu fardo, eu te ajudo nessa caminhada.